ou se você fez alguma coisa errada, assim como Jesus, abre seu coração para o Papai do Céu. Fala com Ele. E nós falamos com Deus através da oração. Então, faça isso diariamente. Abre seu coração para o Senhor e confesse os seus pecados, conversa com Ele e leia a Bíblia. E aí, depois que Jesus terminou de orar, ele se levantou. E aí ele foi até os 12. Lembra dos 12 que ele falou? Ele tinha dito para os 12 que orassem. E ele foi orar sozinho. Quando ele terminou de orar, que ele voltou lá, sabe o que é que os 12 estavam fazendo? Dormindo. Dormindo de tristeza. Estava triste, aí eles foram dormir. Aí Jesus falou para eles, acorda, levanta, vai orar para que não caiam em tentação. Jesus mandou eles orar, eles estavam dormindo, né? E aí, enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão. Apareceu muitas pessoas, uma multidão. E na frente da multidão estava Judas, o Iscariotes, que era um dos 12. Judas estava na frente da multidão, porque Judas tinha combinado com todas essas pessoas que ele iria entregar Jesus. Judas, mesmo andando com Jesus, traiu a Jesus. Mesmo andando com Jesus, ele entregou Jesus para essas pessoas que queriam matá-lo. E aí Judas estava na frente e ele deu um beijo em Jesus. E esse beijo era o sinal de que aquele era Jesus. E aí, lá no versículo 47 de Lucas, Jesus falou assim. Jesus disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus falou. Porque Jesus já sabia, né? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, é para ferir eles com a espada? E um dos 12 pegou a espada e cortou a orelha de um deles, cortou a orelha fora. Aí o Senhor Jesus, não, parem com isso. Aí o Senhor Jesus colocou a mão na orelha daquele homem e a orelha dele ficou boa. Jesus não queria que tivesse briga, que tivesse guerra lá, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que ele teria que ser crucificado. Então Jesus colocou a mão, sarou a orelha daquele homem e falou para os discípulos assim, Jesus acudiu e disse, no versículo 51, deixai-o, basta. Porque Jesus não queria sangue. E aí o que aconteceu é que prenderam a Jesus e o levaram. E no templo, levaram ele para o templo e estava lá os sacerdotes do templo, os sábios. E então Jesus falou, saístes com espada e com porretes para me pegar, como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um ladrão. Diariamente eu estava aqui no templo com vocês. Não pusestes as mãos sobre mim. E agora armam essa emboscada como se eu fosse um ladrão. Isso que Jesus falou para eles, porque fizeram com Jesus um plano para prendê-lo como se ele fosse um bandido, um ladrão. Mas Jesus era inocente, ele não tinha feito nada. E lembram de Pedro, que estava lá na mesa com Jesus? Lembra que o Pedro estava lá na mesa com Jesus e Jesus falou para Pedro que antes do galo cantar 3 vezes, ele o negaria? E Pedro falou que não, eu não, Senhor. Sabe, o Pedro estava seguindo todas essas coisas de perto. Levaram Jesus
E Pedro estava lá, andando, assim, não tão de perto, né? Andando para ver o que acontecia. E quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e várias pessoas se sentaram em volta, e aí lá estava Pedro. Lá estava Pedro. E aí, uma mulher apontou para o Pedro e falou, está lá no versículo 57. Pedro negou, porque a mulher apontou para ele, né, e falou, esse aqui é um dos que andava com ele. E aí Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pedro falou que não conhecia Jesus. Pouco tempo depois, veio outra pessoa e disse também para Pedro, você é dos tais que estavam andando com Jesus. E mais uma vez, Pedro falou, não, esse homem não sou eu. Negou Jesus de novo. Tendo passado cerca de 1 hora, outra vez Pedro disse, este verdadeiramente estava com ele. Um homem falou. E Pedro disse, homem, eu não compreendo o que você fala. Não era eu que estava com ele. 3 vezes, né? Pedro negou. E aí foi quando o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro nesta hora. Jesus de longe olhou para Pedro nessa hora. E o olhar de Pedro viu o olhar de Jesus. E Pedro se sentiu triste, muito triste. E Pedro saiu dali e foi para um lugar chorar de tristeza. E o coração de Pedro foi quebrantado. E ali começou a regeneração de Pedro. Porque ele viu que ele não devia ter negado a Jesus. E Jesus avisou para Pedro. Pedro falou, não, eu não vou te negar. Mas na hora em que toda aquela multidão que prendeu Jesus, que queria matar Jesus, acusava Pedro de ser um deles, Pedro teve medo, Pedro não foi corajoso, Pedro não teve fé. E Pedro disse que não era ele. Pedro negou a Jesus. Imagina Jesus olhando para você com uma cara de tristeza. E Pedro teve o coração dele quebrantado. Sabe, crianças, o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. E o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe tudo o que nós pensamos. Ele sabe tudo o que nós vamos fazer. Ele nos conhece. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que está no livro de Salmos. Salmos 139, versículo 1. E eu vou ler com vocês o versículo 1, mas eu já convido vocês que leiam o Salmo 139 inteiro. E o Salmo 139 diz assim, deixa eu vir aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele nos conhece. E Ele sabe as nossas atitudes. Então, nós não podemos esconder nada do Senhor. Assim como Judas não conseguiu esconder nada do Senhor, Pedro, o Senhor nos conhece, crianças. O Senhor nos conhece. E sabe, Deus sabe como nós somos pecadores, Deus sabe que a gente vai acabar fazendo o que é mal. Porque sozinhos, nós não conseguimos fazer o bem, porque nós somos nascidos do pecado. Mas é por isso, crianças, que Jesus veio a este mundo. Jesus viveu aqui. Ele foi homem, humano como nós. E ele nunca pecou. Ele foi reto em tudo.
E ele conversava com o Papai do Céu. Ele abria o coração dele, ele falava com o Papai do Céu e ele obedecia. Porque quando ele estava lá no Getsemane, lembra? O que foi que ele falou para o Senhor lá no Getsemane? Ele falou, que se faça a tua vontade e não a minha. Ele falou, se puder, passa essa dor, mas que não seja a minha vontade, mas sim a sua. Então, crianças, porque o Senhor obedecia a Deus e fazia a vontade de Deus, ele conseguiu andar nesta terra santo, sem pecados. E ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e ele está lá no céu. E ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Porque sozinhos nós não conseguiríamos. Mas o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. E diz a Bíblia que todo aquele que nele crê terá vida eterna. E na próxima aula nós vamos continuar esta história. Nós vamos continuar a história. Paramos aqui em Pedro. E nós vamos continuar essa história e ver o que foi que aconteceu com Jesus. O que será que aconteceu com Jesus? Você já sabe? Se você não sabe, ou se você quer aprender um pouco mais, eu já te convido a assistir a nossa próxima aula da semana que vem. Nós vamos fazer ao vivo lá da igreja e nós vamos fazer algumas perguntas e respostas. E, se Deus assim permitir, nós vamos sortear algumas Bíblias na semana que vem para aqueles que responderem primeiro as perguntinhas que eu e a tia Jane vamos fazer, tá? Então já anota aí, eu te convido para a semana que vem às 9 horas, tá? Para a gente continuar esta história que termina de maneira linda. Porque como que termina essa história, crianças? Termina com o Senhor Jesus subindo aos céus, estando do lado do Pai. E essa foi a nossa aula de hoje. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que nós aprendemos, tá bom? E eu te convido a, na sua casa, ler o livro de Lucas, capítulo 22, tá bom? E memorizar o nosso versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor te conhece. Abre seu coração para Ele, fala com Ele e não se esqueça que o Senhor vê tudo o que você faz. O bom que você faz e o ruim que você faz. Então, se você pecou contra o Senhor, em oração, abra seu coração para Ele, peça perdão e peça para Ele te ajudar a fazer o certo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos cuidar. Obrigado, ó Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor enviou o seu Filho Jesus. Ó Pai, nos ajuda cada criança que está assistindo a fazermos o certo, ó Pai, a entregarmos os nossos corações para o Senhor, a falarmos com Deus diariamente, a fazermos a vontade de Deus, ó Pai. E assim como Jesus esteve aqui, ó Pai, que nós possamos seguir os passos de Jesus, ó Pai, e crescer em sabedoria e graça, ó Pai, diante de Deus, diante dos homens, ó Pai, e que nós possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, ó Pai. Não só de palavras, Senhor, mas de atitudes. Que nós possamos ser, ó Pai, exemplos, Senhor Deus, do que é te servir, ó Pai. Nos ajude e nos abençoe, ó Pai, e dá um bom domingo para cada criança que está nos assistindo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima.